Olá, seja muito bem-vinda e na aula de hoje eu quero te dar um toque. Um problema que aflige muitas das minhas pacientes, um erro muito comum que eu vejo se repetindo em diversas esposas e eu quero alertar você para que você não cometa esse erro ou pare imediatamente de cometer esse erro. E o que é isso? Parar de dizer 3 letras que formam uma palavra que estão alterando muito e dificultando o seu processo de restauração, que é a palavra mas. Então é muito comum a gente observar a mulher dizendo assim: não, eu tenho fé, mas é difícil, né? Não, eu acredito na restauração do meu casamento, mas quando que vai acontecer? Não, eu acredito em Deus, mas meu milagre não vem. O meu marido vai ser convertido, mas demora tanto. Sempre tem um mas, sempre tem uma justificativa, não é uma fé concreta, uma convicção plena. Eu tenho certeza que vai acontecer, eu tenho certeza da restauração do meu casamento. É sempre titubeando, é sempre duvidando, e é onde não acontece o milagre. É onde você precisa estar muito atenta para você não estar com essa fé estéril, para você não estar com essa crença que não está de fato acreditando naquilo que você está professando. Então é por isso que na aula de hoje a gente vai falar sobre como você precisa eliminar o mas da sua vida. Enquanto você ficar se apegando nessas justificativas, você não vai assumir o protagonismo da restauração ali do seu casamento, você não vai assumir a responsabilidade. Por quê? Porque sempre tem um mas na frente. Então, como eu estava dizendo, você precisa realmente ter a convicção. Eu creio na restauração do meu casamento. Eu creio no milagre. Eu acredito. Não importa o tempo que leve, não importa da forma que isso vai acontecer, não importa como Deus vai agir na minha vida. Eu sei que vai agir na minha vida. Sem mas, sem uma justificativa, sem um problema na frente, e eu sei o quão difícil é fazer isso. E é por isso que essa aula está aqui na comunidade, para que você tenha esse alerta e entenda que esse erro está atrapalhando e muito o seu processo de restauração. Você precisa ter plena convicção, você precisa ter certeza que a restauração do seu casamento vai acontecer. Ainda que aos olhos humanos não tenha muita perspectiva, ainda que aos olhos humanos pareça muito difícil ou impossível até, mas vai acontecer. O mas não pode estar mais presente na sua vida. Você precisa cuidar com isso. E o mas presente na sua vida, ele te leva para uma outra questão que é realmente essa inconstância. Então é muito comum observar nessa mulher que tem essa postura de sempre estar carregando o mas na frase, de um dia ela tá super animada. Então um dia ela vai na igreja, ela vai na missa, ela vai no culto, e aí o pastor, o padre faz uma pregação e fala de casamento e ela sai animada, fala: não, agora vai, agora eu vou lutar. Aí no dia seguinte esse marido some, desaparece e não dá resposta pra ela. Desanimei. Aí ela começa numa baixa. Aí outro dia ela vem aqui, ela assiste a aula, ela tá animada, ela foi lá, ela viu um history, ela viu um post. Não, vou voltar. Preciso lutar pela minha família. Aí no outro dia esse homem dá uma resposta grossa pra ela e ela fala: não dá mais. Porque eu não mereço mais passar por isso. Aí no outro dia ela descansa e ela volta e ela tá super animada. Não, porque eu vou lutar, meus filhos estão sofrendo, eu quero minha família de volta. E aí no outro dia ela ouve alguma fofoca ou ela ouve alguém desanimando ela. Quer saber? É verdade, isso aqui não vale a pena não, tô perdendo meu tempo, já tô aqui não sei quantos meses e nada funciona, eu vou deixar pra lá. Então cada dia ela tá de um jeito. E se você assumiu essa postura, pare imediatamente com isso. Seja constante mesmo diante da adversidade. É isso que você precisa ter na sua vida, porque senão você não tem resultado nenhum. Você não vai atingir nenhum resultado que você queira, nem só na restauração do seu casamento, mas na sua vida como um todo. É preciso determinação e foco. Então, sim, suponhamos que você esteja querendo emagrecer. Você precisa de foco para isso. Então você começa a dieta, você começa a academia, você tira do seu armário toda a bolacha, chocolate, tudo que não presta e coloca verduras, frutas, legumes, boa alimentação ali, você começa a ter o ciclo do seu sono melhor e tudo mais.
é uma sequência de coisas, ou seja, foco, determinação. Quero perder 15 quilos e vou fazer essas atitudes, vou ter esses hábitos, vou ter essa sequência de rotina aqui para que eu consiga eliminar os 15 quilos. Objetivo, foco, você vai determinado e faz aquilo. Suponhamos que você queira juntar dinheiro. Então eu preciso guardar 10 mil reais até dezembro de 2023. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer hora extra no trabalho, eu preciso parar de comprar minhas blusinhas da Shein e preciso sair uma vez no mês só. Até o fim do ano, você juntou 10 mil reais. Eu quero terminar minha faculdade. Então tá bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para as aulas, eu preciso estudar todo dia 1 hora e eu preciso passar nas matérias A, B, C e D. Então você tem o objetivo, o foco, você vai e faz. Percebe como em todas as outras áreas da sua vida, a gente tem muito mais foco do que na restauração do casamento, que de fato é o que realmente importa. Então, para juntar dinheiro, para emagrecer, para terminar a faculdade, para fazer um concurso, a gente tem determinação, a gente tem objetivo, a gente tem foco, leve o tempo que levar. Então, para concluir uma faculdade são 5 anos, 4 no mínimo. E tudo bem, a gente espera ali os 4 anos e vai, estuda, vira à noite e faz TCC e faz um esforço para pagar a faculdade ou para ir para a faculdade, enfim, e tá tudo certo. Para estudar para concurso, mais 3, 4 anos e tá tudo bem. A gente vai lá, estuda, não passa, frustração, e aí começa de novo, estuda de novo, faz outro concurso, viaja, tá tudo bem. Para emagrecer, perrengue também. Abre mão de comer tudo que gosta, começa a ir para academia, tem que acordar mais cedo, ou tem que ir para academia depois de um dia longo de trabalho, tá lá suando, sofrendo, sentindo dor, mas tá tudo bem. Por quê? Porque tá vendo, tá magra, tá bonita, tá com o corpo diferente, se sente melhor, vale a pena. Tá lá, tá focada. Mas quando é a restauração da sua família, quando é pela salvação da sua alma e dos seus, aí a gente desmotiva. Aí dói demais, aí é muito pesado, aí eu não mereço passar por isso. Mas eu já tô há 2 meses. Mas eu já vou ficar nisso aqui até quando? Mas eu já tô há meses, eu tô há 1 ano. Ir pra faculdade, tudo bem, ficar 4. Ir pra estudar pro concurso, tudo bem, ficar 5 anos. Mas pela família, 5 meses é muito. Percebe como a gente começa a inverter os valores do que realmente é importante? E isso é muito perigoso. E aí tem essas inconstâncias todas. Então um dia tá muito animada, no outro dia não quer nem saber de restauração. E um dia tá amando, servindo, validando. E no outro dia tá irritada, grossa. Isso está atrapalhando e muito a restauração do seu casamento. Então é preciso determinação, sangue no olho mesmo. Qual que é o seu objetivo? É a restauração da sua família? É ter seu marido de volta? É ter seu casamento harmonioso e feliz novamente? É ver seus filhos sendo educados e crescendo ao lado do pai? Esse é realmente o seu objetivo? Se for realmente, é preciso determinação e foco. Meu objetivo é a restauração da minha família. E eu não saio daqui enquanto eu não restaurar a minha família. E isso me faz lembrar, inclusive, 2 passagens muito importantes na Bíblia que falam exatamente sobre isso. Então, se a gente for lá para a mulher cananeia, ela vem acompanhando os discípulos e gritando, chamando por Jesus por um longo período. Os discípulos, até já irritados, falam para Jesus: mestre, manda essa mulher embora. Ela não para de gritar, de encher nosso saco aqui. E a mulher não desiste. Ela insiste, ela continua gritando. Até que ela fala diretamente com Jesus. E Jesus diz o que para ela? Não é justo que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. E essa mulher prontamente responde para Jesus: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos donos. Olha a determinação dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. Jesus, espantado com aquela fé de uma mulher cananeia, que eram povos inimigos ali aos judeus naquele contexto, que eram considerados pagãos, por assim dizer, ele se surpreende com aquela fé e fala: tua filha está salva. A filha dessa mulher estava endemoniada e a mulher ali, desesperada e determinada. Ela veio gritando, acompanhando. Os discípulos mandaram ela sair, ela não saiu, ela continuou gritando. Jesus falou que não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Colocou ela nessa situação e ela prontamente, determinada, teve essa resposta que deixou Jesus surpreendido com o tamanho da fé dessa mulher. E imediatamente ele respondeu: a tua fé salvou a tua filha. É essa determinação que você precisa ter. É essa fé que você precisa ter. Sem isso é impossível.
Então se um dia você quer, no outro dia não. Um dia você tá determinado, outro dia não. Não é assim que vai funcionar. Não é assim que você vai restaurar o seu casamento. Eu entendo que tem dias que tá muito pesado, mas descansar, respirar um pouco, não é desanimar. Não é duvidar de Deus. Não é, eu não quero mais. Determinação. Então entenda que restauração de casamento é como maratona. Não é prova de 100 metros curtinha, é maratona, é longa. Então muitas das vezes ao longo de uma maratona, né, o corredor ele para um pouco, ele vai lá, ele troca o tênis, ou ele vai lá, ele toma um gole d'água, ele vai lá, ele toma um Gatorade ali para recuperar, dá uma descansadinha ali e vai. Né? Provas muito extensas, assim. Restauração de casamento é exatamente isso. Então, muitas das vezes, quando você estiver nesse ponto do desânimo, descansa. Mas não desanima. Não tenha esses altos e baixos. Não fique com esse mas nas frases. Eu creio, mas... Tão difícil, né? Sempre tem acompanhado de uma murmuração, de alguma coisa. Essa fé não restaura casamento. Essa fé ainda é estéril. Essa fé não gera frutos. Seja a restauração de casamento, seja qualquer outra coisa. Por quê? Porque não acredita. Quem acredita não tem esse mas, não tem essa problematização, não tem essa murmuração. Então você precisa se atentar a isso e eliminar esse mas da sua vida. E aí a gente tem outro exemplo para complementar, Jacó, que luta por uma noite inteira ali com um mensageiro enviado diretamente de Deus. E ele fala, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E eles lutaram e lutaram e lutaram, até que um mensageiro ali de Deus, cansado, se dá por vencido e abençoa Jacó. É isso, é essa ousadia que você tem que ter. Senhor, eu não saio daqui enquanto a minha família não for restaurada. Senhor, eu não desisto de lutar enquanto o meu marido não voltar para casa, enquanto o meu casamento não voltar a ser abençoado, a ser convertido, enquanto eu não puder glorificar o teu nome e dar o testemunho da minha família, do meu milagre. Senhor, eu não saio daqui. É essa fé, é essa ousadia, é essa luta que você precisa ter. É essa mulher que consegue o milagre, a que luta. E essa noite de luta ali com o mensageiro, ela muitas vezes não é literalmente uma noite, né? Ela se estende por um período sombrio, digamos assim. E é por esse período sombrio que você deve continuar lutando, mesmo exausta, mesmo parecendo não ter mais força. E falar, Senhor, eu só saio daqui com o meu milagre. Essa ousadia que você precisa ter na sua vida. Lembrando, esses dois exemplos clássicos, mas tem inúmeros outros de pessoas extremamente determinadas na Bíblia, né, que nos servem de exemplo, de boa inspiração. Trouxe dois aqui para você pensar e meditar realmente sobre a mulher cananeia e Jacó, que tinham uma determinação, um foco claro e objetivo, e seguiram até continuar, e seguiram até conseguir o que buscavam. É isso que você tem que fazer a partir de agora, e não essas oscilações, e não cada dia. Então pensa, se a mulher cananeia, na hora que o discípulo falasse para ela, para de gritar, tá bom, desanimei, e voltasse. Aí ela continuava, iria correndo em outro momento, Jesus, Jesus. Aí outro discípulo ia falar para ela parar de gritar. E ela falava, tá bom. E aí ela ia voltar. Aí outro dia ela, ele tá passando aqui de novo, vou lá tentar. Jesus, Jesus. Aí ia vir outro discípulo e falar para ela parar. Ou ia vir Jesus e falar para ela, não é justo que tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Tá bom, Jesus. Ia murmurando, reclamando, e falando mal de Jesus e que não conseguiu um milagre. Já pensou se ela tivesse essa atitude? Você acha que ela estaria lá na Bíblia como um milagre? Não estaria. Ela não conseguiria ter tido o milagre dela. Na oportunidade, ela não titubeou, determinada. Só iria sair de lá com o milagre. Não parou de gritar. Não desanimou quando falaram para ela parar. Continuou. Jacó, exausto de tanto lutar, não desanimou, não cansou, não se deu por vencido enquanto não foi abençoado. É nisso que você deve se inspirar. É exatamente isso que você deve buscar. E para ter determinação, você precisa eliminar as distrações. Então, para de seguir páginas de fofoca e perder tempo no Instagram. Para de andar com aquela amiga que fica te dando maus conselhos e te desanimando e falando que você tá sendo boba e se humilhando e tudo mais. Para de pedir conselho para qualquer pessoa. Para de dar ouvidos a um monte de pessoas. Então, como é comum eu ouvir esse tipo de coisa? Mas a pastora falou isso. Mas a mulher da igreja falou isso. Mas a minha sogra falou isso. Mas a menina do grupo de oração falou isso. Mas a minha amiga falou aquilo. Será que é certo?
certo, isso e aquilo. Para com isso. Você fica perdida, você fica confusa, você fica extremamente ansiosa. Então faça uma assembleia de vozes. Eu já falei isso aqui em algumas outras aulas e trago novamente essa questão que é muito importante. Faça uma assembleia de vozes. Se você tá aqui, você tá me ouvindo. Então você vai dar ouvidos a mim, algum outro terapeuta, Dr. Jorge, alguém que você goste, que você acompanha, que realmente está ali para te edificar, para te ajudar nesse momento, um bom diretor espiritual, um padre, pastor, enfim. Pouquíssimas pessoas, dá para contar nos dedos de uma mão quem você vai ouvir. E você vai observar que essas pessoas, por mais que diverjam em alguns pontos, assim, a ideia central é muito parecida, que é incentivar você na restauração do seu casamento. Porque se dentre essas 5 pessoas, uma fala pra você lutar, uma fala pra você desistir, uma fala pra você fazer contato zero, uma fala pra você amar e servir, você fala, aí eu não sei quem tá certo. Então você tem que dar ouvidos ao, claro, que faz sentido pra você, mas que seja algo uniforme ali, entre as opiniões. Porque senão você vai ficar perdida, confusa, e cada um vai estar te puxando para um lado e você não vai saber o que fazer. Então elimina as distrações que estão te fazendo não ser tão focada, não ser tão determinada assim. Faz o que tem que ser feito. Segue com determinação, com foco. E aí, outra questão que pode tá impedindo essa sua determinação, que também é algo muito frequente, é quando as pessoas dizem assim, mas Deus não quer te ver sofrendo. E aí você se pergunta, o que será que Deus quer pra mim? Será que Deus quer que eu passe por tudo isso? Será que Deus quer que meus filhos enfrentem tudo isso? E você vai menos focada no seu objetivo, porque com o tempo ele pode parecer não fazer tanto sentido assim mais. E aí, o que você tem que entender é que Deus quer uma única coisa pra você, que é a sua salvação. Independentemente de qual seja a maneira que ele vai te conduzir para isso, ele deseja a salvação da sua alma. E para muitas pessoas, a oportunidade de buscar essa salvação por meio de um sofrimento é a restauração do casamento. Para outras pessoas é uma doença grave, para outras é um acidente, para outras é a perda de um filho, para outras é uma quebra financeira, para outras é um vexame, enfim. Cada um tem algo que abala mais o íntimo e são nesses sofrimentos todos que nós temos a chance de realmente dizer sim, abraçar a cruz e seguir. Buscando o quê? A salvação da alma. É isso que Deus espera de você, de mim e de cada um de nós. É isso que Deus quer para sua vida, a salvação. Então, se você está passando por essa crise no seu casamento, a oportunidade naturalmente que você está tendo é de salvar a sua alma por meio da salvação da sua família. Então, é isso que Deus deseja para você. Não é o sofrimento, não é ver você passando por tudo isso, mas é vendo você vencer tudo isso e se salvando, e salvando aos seus. Esse é o objetivo de Deus para sua vida. A salvação da sua alma para toda a eternidade. É para que você seja uma pessoa melhor, uma esposa melhor, uma mulher melhor, um ser humano melhor, com mais virtudes, com mais caridade, com mais proximidade dele, com mais vida de oração, com mais empenho em amar e servir o próximo. É isso que Deus deseja para sua vida. Então muitas pessoas se confundem nisso aqui, porque ouvem inúmeras coisas absurdas, que Deus não quer ver você sofrendo, que você não merece passar por tudo isso, que isso é uma grande bobeira, é uma perda de tempo, porque ele não te merece, isso e aquilo. O que está sendo levado em consideração aqui não são esses detalhes. É a única certeza que você tem que ter, que Deus quer a salvação da sua alma, independentemente de qual seja o meio que ele vai usar para isso. Hoje, na sua vida, a cruz que você está carregando é a restauração do seu casamento. Após vencer essa cruz, provavelmente você vai passar por outra turbulência, porque a vida é assim, né? Cada um tem a sua cruz. Então tenha isso muito certo no seu coração. O objetivo de Deus para a sua vida é um só, independentemente de qual seja o meio para isso. É a salvação da sua alma. E para a segunda parte dessa aula, eu quero trazer algo que complementa muito o que a gente vem falando, que é que você deve parar de ver problema em tudo. Então eu vou trazer uma análise mais neurocientífica dessa questão para te comprovar que o nosso cérebro nos coloca em algumas ciladas muitas das vezes. E um pesquisador bem famoso, que chama David Levari, ele fez um estudo científico muito renomado, muito importante no meio, e ele diz assim: a diminuição do domínio de um estímulo aumenta o nosso conceito sobre esse estímulo. O que isso quer dizer na prática? Então ele mostrou, por meio do estudo, ele colocou
algumas pessoas para fazer o estudo científico e dentre 100 rostos, ele colocou 30 desses rostos que eram rostos ameaçadores, rostos de pessoas que davam medo, assim. E aí perguntou para as pessoas, desses rostos, quantos são ameaçadores? E as pessoas falaram, são 30. Beleza. Aí ele repetiu o teste, desses 30 ele retirou 15 rostos ameaçadores, então ficou, dos 100, ficaram apenas 15, o restante eram rostos simpáticos, tranquilos. E ele refez a pergunta, quanto desses 100 rostos são ameaçadores para vocês? E as pessoas responderam, 30, nada mudou. Ou seja, então no momento A realmente tinham 30 rostos ameaçadores e no momento B passaram a ter 15 rostos ameaçadores. Diminuiu-se 15 rostos, mas as pessoas não perceberam isso. Teve uma percepção que o problema se manteve, que eram os rostos ameaçadores. Ou seja, o nosso cérebro tem uma tendência de comportamento de mesmo diante da diminuição desse estímulo problemático, que nesse caso era o rosto ameaçador, mas pode ser qualquer coisa na sua vida que seja um problema realmente, mesmo diante da diminuição do problema, a gente tende automaticamente a continuar vendo o mesmo problema. Exemplo disso na prática. A mulher sofre, reclama, chora e faz jejum, isso e aquilo, porque o marido está fora de casa. Esse é o problema dela. E realmente é um problema. Ok. Esse marido volta para dentro de casa. O problema, estar fora, foi resolvido. Quando ele volta, ela começa a ver outros problemas. Porque ele não posta foto comigo. Porque ele não me dá atenção. Porque ele não sai comigo de mão dada. Porque a toalha está em cima da cama. Ela começa a ver inúmeros outros problemas, que quando ele estava fora de casa, sequer passou na cabeça dela que aquilo poderia ser um problema. Ou seja, se a gente não se atentar, a gente não sai da corrida dos ratos e a gente não para de ver problema nunca na nossa vida. Porque sempre vai ter um próximo problema, sempre. Então a gente tem que se atentar muito a isso aqui, porque é uma programação neuropsicológica do nosso cérebro. Faz parte de todos nós. E o pesquisador identificou isso e ele nos ensina como que a gente pode vencer isso. E é o que eu vou te falar agora na sequência. Então se atente a isso, para que você não esteja vendo problema em absolutamente tudo. Então se o marido está dentro de casa e não conversa, é um problema. Se o marido saiu de casa, é um problema. Se o marido voltou para casa e não posta foto com você, é um problema. Se o filho está reclamando, é um problema. Tudo passa a ser um problema. Então, observa isso e o que ele ensina para nós é que a gente tenha critério para analisar se realmente o que a gente está reclamando ali é de fato um problema ou não. E é isso que eu quero te propor agora. Então, o pesquisador recomenda que nós escrevamos os critérios que realmente para a nossa vida aquilo é um problema. Então, você vai voltar lá no seu caderninho da terapia, onde você está anotando tudo que a gente está aprendendo aqui sobre as aulas, e você vai colocar os critérios, o que realmente é um problema para você hoje. Qual é o critério para isso? Vida financeira. Qual que é realmente um problema? Não ter dinheiro para pagar as contas, o aluguel, o cartão, não conseguir comer, isso é um problema. Não ter dinheiro para viajar para a praia e comprar roupas novas e tudo mais, ok? Mas assim, não é o problema funcional da sua vida. Você vive sem essas questões que a gente pode colocar na categoria de luxo. Então você tem que se manter fiel ao que realmente é um problema. Senão tudo passa a ser problema. Em relação ao casamento, qual que é um problema? Marido fora de casa me traindo. Isso é um problema. Marido sem relação sexual comigo. Isso é um problema. Marido grosso, frio, agressivo. Isso é um problema. Você vai colocar isso nos seus critérios ali. O que realmente é um problema. E aí, quando você estiver reclamando de algo, quando você estiver achando que você está com algum problema, você vai voltar aqui e você vai analisar seu critério. Para ser um problema, precisa A, B, C, D. Você vai escrever. E aí você vai revisitar esses critérios e aí você vai analisar se o que você está reclamando realmente faz sentido com base nesses critérios ou se não, se você está vendo problema onde não tem. Por quê? Isso nos proporciona sermos mais racionais e realmente analisarmos se a gente não está reclamando de tudo, porque é uma tendência da nossa vida, reclamar de tudo. Então assim, começa a vida morando num apartamentozinho pequeno de 50 metros, que não tem espaço para nada, isso e aquilo, e isso é um problema. Aí passa a morar numa casa. Aí a casa também é um problema, porque tem muito barulho, porque tem que limpar, porque é muito grande, porque isso e aquilo.
Aí muda para um novo apartamento. Ah, mas aí também é um problema, porque tem que subir escada e demora o elevador, é muito cheio, isso e aquilo. Ou tá ganhando dinheiro. Então reclama porque não tem dinheiro e tudo mais. Aí começou a ir bem na empresa, montou o seu negócio próprio e começou a ganhar dinheiro. Aí reclama que tem que pagar muito imposto, que isso é um absurdo. Então tudo, sempre, se a gente não ter esses critérios, absolutamente tudo vai ser um problema. E é onde a gente tem que cuidar, porque senão a nossa vida fica insuportável. Nós ficamos pessoas chatas, reclamonas. A gente vê problema em tudo. Se você não é essa pessoa, você conhece uma pessoa que é assim. Tá chovendo? É um problema. Tá sol demais? É um problema. Tá frio? É problema. Tá calor demais? É problema. Nada tá bom. Nunca, nada. É incapaz de ter gratidão. É incapaz de reconhecer algo positivo. Por quê? Porque tá condicionada a isso. Não conseguiu quebrar esse ciclo que nós somos neurologicamente programados para isso. Então tenha cuidado para não ver problema em tudo, para não ser uma pessoa chata, muito chata conviver com alguém que é assim, ranzinza, sabe? Aquela pessoa que vai ficando carrancuda. Se você observar, provavelmente você conhece, vamos pegar em idosos, fica mais fácil da gente exemplificar esse tipo de coisa. Tem aquele idoso com aquela mesma carranca, por quê? Porque ela nunca sorriu. E ao contrário, tem aqueles senhorizinhos que são simpáticos, eles sorriem, eles falam bom dia, nunca te viu na vida, mas exala felicidade. E tá com dor nas costas, tá com isso, tá pagando só em farmácia aposentadoria tudo, mas tá sorrindo. Qual a diferença dessas duas pessoas? Da carranca de um para a simpatia do outro? Será que é porque esse que tem a carranca, ele sempre não passou a ver problema em tudo? E aí você pode estar pensando, é porque o da carranca ele teve uma vida difícil. E o sorridente, não, teve uma vida fácil, mole. Será? Será realmente? Porque o que a gente mais vê são pessoas que têm de tudo, aparentemente, mas não tem nada. E ao contrário também. São pessoas que aparentemente não têm nada e têm de tudo. Então a pessoa, ela tem sucesso, ela tem fama, ela tem casa, tem um bom relacionamento, mas ela não tá feliz e ela busca num relacionamento extraconjugal, numa garota de programa, essa alegria que não existe. E o contrário também. Tem pessoas que são extremamente miseráveis no sentido financeiro, né, da coisa, e são abundantemente felizes e plenas e realizadas. Então isso não é desculpa, porque mesmo diante do sofrimento, a gente consegue ver pela perspectiva do aprendizado, do amadurecimento, do crescimento. Sempre, sempre o outro lado da moeda está presente. Mesmo que você não consiga ver, mesmo que você não queira ver, mas o outro lado da moeda está ali. É só questão de você virar e ver esse outro lado. Só que essa pessoa da carranca, da cara ruim, ela foi incapaz ou ela não quis ver o outro lado. E é por isso que você precisa de critérios, para que você consiga não só ver os problemas da vida, mas que você consiga ver as alegrias. Também é necessário ver as alegrias da vida. Então essa aula te propôs duas coisas muito importantes. Tirar o mas, né? Eu tenho fé, mas alguma coisa. Sempre tem uma dúvida, sempre tem um questionamento, sempre tem uma murmuração. Elimina isso da sua vida a partir de agora. Tenha determinação. Tenha a determinação de Jacó, tenha o foco, a persistência da mulher cananeia para conseguir os objetivos da sua vida. Hoje, nesse momento, o que faz muito sentido é a restauração do seu casamento, mas para sua vida como um todo, para sua vida financeira, para sua vida como mãe, para sua vida profissional, para sua vida matrimonial, tenha determinação. Faça o que precisa ser feito, mesmo que dure os 4 anos da faculdade, mesmo que dure 5 anos estudando para um concurso, mesmo que dure 20 anos ali educando um filho, ou a vida inteira, né? Mesmo que dure anos a restauração de fato do seu casamento. Tenha determinação, tenha foco. E pare de ver problema em tudo. Elenque esses critérios, defina esses critérios para que você realmente saiba o que é um problema e o que não, o que é uma situação corriqueira da vida, porque acontece com todos nós situações que fogem do script ali, fogem da nossa rotina e não necessariamente é um problema. Não precisa de uma reclamação, não precisa de uma intervenção muito grande, são coisas que acontecem. Então crie esses critérios, defina o que realmente é um problema e o que não for, não gaste seu tempo com isso. Viva a vida de uma forma muito feliz, porque afinal de contas, quanto tempo você ainda tem? Te vejo na próxima aula.